comendo bola aqui. Primeiramente, então, bom dia. Então, nós estamos trabalhando a parte aqui do pensamento social e pensamento racial brasileiro, da página 136, é uma continuidade do termo que nós havíamos já começado a estudar na aula passada, que estava na página 133, que é o tema raça, etnia, racismo e racismo científico. Então, esse tema aqui da página 136 é uma continuidade, uma continuação do que nós já havíamos visto, né, na aula passada, certo? Vocês, o Pedro, os dois Pedros, o Pedro Abdala e o Pedro Lee, tem alguma coisa assim que queiram, que estudaram, né? Estudaram na semana, né? Uma semana para estudar. Estudaram uma semana. Vocês têm alguma coisa que vocês querem colocar aqui, que vocês acharam interessante, tema que vocês já viram, e nós vamos revisitar agora? Não tem nada não, eu acho. Hum, Não, professor, acho que não. não? Então, vocês não tem nada, então. Pois é. Então, considerações sobre o preconceito, discriminação e segregação. Então, nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre isso daí. Ó. Então, ele fala no livro Sociologia em Movimento, daí vocês têm uma nota de rodapé lá, né, que fala sobre o que é sociologia, quem escreve sociologia em movimento. Encontramos a ideia de que preconceito, discriminação e segregação são conceitos com definições diferentes, isso, obviamente. O significado de cada termo é atribuído em relação às disputas de poder político, territorial, institucional e simbólico em diferentes períodos históricos, cada qual com suas circunstâncias socioculturais. E realmente é. Então, esse tema aqui, eu já havia falado para vocês, acho que na aula passada, que esse tema, né, o tema como que envolve especificamente, né, o preconceito, a discriminação, a segregação, etc. E tal, são temas que vêm há muito já, né, como parte, fazendo parte, né, é parte da história da humanidade, não é nem da história do Brasil. É que a gente muitas vezes a gente pensa que a escravidão se resume a um tempo e a um espaço, né? Alguns, e não é difícil isso, você encontrar esses alguns, né? Eu acho que boa parte aí das pessoas aí, muitas vezes atribuem o termo, né, o significado de escravidão a uma relação direta com a cor, sabe? Então hoje é hoje está um pouco mais esclarecido isso, né? Mas ainda assim ainda tem muita gente ainda que ainda consegue, ainda atribui que não é culpa, obviamente, dessa pessoa ou desse grupo de pessoas ou de uma cultura que passa a pensar dessa forma. Né? Por quê? Porque nos anos 80, nos anos 70, nos anos 80, nós construímos essa imagem, né? O ensino, infelizmente, construiu essa imagem, construiu uma imagem de uma miscigenação em que os resultados, né, provinham, né, de etnias, de três grupos, né, étnicos diferentes, né, o índio, o branco, o português, o índio e o negro. Eles começaram a formar um padrão, né, de sociedade e o pior, né, aí já vem a questão do preconceito e da discriminação. Sempre com relação à classe social, sempre se sobressaía a classe branca, né? As demais eram classes inferiores, né? O negro, o índio e toda a relação, toda a miscigenação, todo, né? Vamos colocar a miscigenação, né? A relação entre uma cultura e outra que gerava, né, um descendente e tal, quando provinha dos negros e índios, né, eram totalmente baixas, né? Se considerava como classes baixas inferiores, enquanto que a dos brancos não. Ou com a relação, por exemplo, com um branco, né, poderia ter a possibilidade de ser alguém, né, alguém
vamos colocar assim, com chances, né, melhores do que, por exemplo, as que eram ou que provinham de uma classe de duas etnias que eram inferiores. Então, isso era um comum. Não sei se eu falei na aula passada também que no início do século XX, século XIX para o século XX também, a criminalidade, né, ela tinha um mapa da criminalidade com as suas possíveis características, né, de fisionomias, onde obviamente o branco, o índio com o preto, principalmente o negro, né, com o índio, era um considerado, né, a fisionomia, né, é considerado considerado partiam da fisionomia dessas pessoas, né, de cores e pessoas, né, como atribuindo-as, né, a crimes de com um certo grau de criminalidade, com um certo grau de periculosidade. Então, por exemplo, o negro ele é considerado lá naquele momento lá como pessoas, né, que cometiam crimes, ou, né, com crimes assim com um certo grau de periculosidade, ou seja, eram perigosos para a sociedade. Então, conforme a face dessa pessoa era atribuído o crime. Por exemplo, o homicida ele tem essas características, o estuprador ele tem essas características, enfim, aí variava-se, né? O, por aí variava então a forma como então a fisionomia da pessoa contava muito. Tá? Isso, né, nós estamos falando de discriminação. Isso é o suprassumo do que a gente pode entender pela questão, né, da discriminatória, porque você olha a pessoa e automaticamente você analisa aquela pessoa como parte de um processo, né, que vem de um estudo, olha só que loucura, vem de um estudo e que, de uma certa forma, alerta você o quanto aquela pessoa, né, fisionomicamente, né, é perigosa dentro de uma sociedade, né? Isso é o suprassumo do que nós pensamos em preconceito. Vocês estão me entendendo aí? Sim. Uhum. Já Sim, tinha tudo ouvido certo, falar professor. disso? Professor, tá me ouvindo? Oi? Tá me ouvindo melhor agora? Agora eu tô. Ah, tá, que bom. Já tinha ouvido falar disso, Manu? Olha, não, pra falar a verdade. Uhum. E o que você acha disso? Eu acho interessante, assim, Uhum. achei. Tô gostando, é um tema legal. É bem legal mesmo. Vocês podem ter mais informações num site chamado Revista de História ou Revista Nossa História, qualquer um dos dois sites. Aham, Eles têm assuntos, eles têm periódicos, eles têm bastante artigos, né? É uma revista bem específica, bem especializada no assunto da discriminação, da etnia, de tudo que nós estamos estudando, tem coisas maravilhosas ali. E tem, inclusive, sobre esse assunto que eu acabei de tratar com vocês aqui, né? De trazer um pouco a luz aqui sim. na nossa humilde, né, sala de aula aqui. Então é bem legal, é interessante para vocês entenderem como que nós nos comportamos, né, dentro dessa recém história, porque é assim, nós temos um período que é um período muito curto, é um período muito recente do momento em que nós deixamos de ser um país escravocrata. O país se torna é um pouco mais de 100 anos que nós somos um país liberto dessas mazelas da escravidão, né? O Brasil se torna um país livre do trabalho escravo em 1888. Então é muito curto, em 1988 que é revista uma Constituição a qual, né, os direitos do negro, né, vão ser restituídos dentro dessa Constituição. Pensa bem, 1988 é muito recente, né? Então isso são coisas assim que quando nós olhamos de uma outra forma, nós olhamos de uma forma assim de um conceito, né? Olhamos com um conceito
de generalizado a respeito de uma cultura que tem que ser, não só de uma cultura, mas do mundo todo, esse conceito de generalização quebra. O que eu estou falando generalizado, que conceito de generalização, cultura? Porque a cultura do mundo com relação ao ser humano teria que ser igual, entendeu? Afinal de contas, nós nascemos dessa forma. Nós nascemos com o quê? De que forma que nós nascemos? Qual que é o nosso direito? Nosso direito de ir e vir. Nosso direito de ir e vir, ele, em alguns países, ele não vale nada, né? Nós, sim, nós aceitamos tudo quanto é, né? Pode vir para cá que o Brasil é um país livre, entra para todo mundo, entra. Agora nós, o brasileiro, se daqui ir para um outro país, em alguns países ele é visto de uma forma meio preconceituosa. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Hã? É sim, cara. O preconceito ele não é, então, ele não é só questão de raça, ele é uma questão também que envolve cultura. E é nisso que nós estamos trabalhando. É por isso que eu estou trabalhando com vocês essa questão. Tá? Então, voltando a falar lá, então não é escravo, escravidão, raça, conceito, todos esses conceitos aí, eles vêm muito antes do nosso período, da nossa história, né? Nós aqui somos recentes, mas mesmo assim, né, somamos um peso muito grande para isso tudo, para esse assunto. Tá? A escravidão, se você pensar para a escravidão, você vai pensar na escravidão lá na Grécia, Roma Antiga, né? Em todos os povos expansionistas, né, existiram a submissão, né? Quem submetia e quem era submisso. Em toda a história da humanidade, isso sempre existiu. Tá? Nós temos diversas formas de escravidão, a pensar, por exemplo, a partir do ponto, né, de submissão. Né? Alguns de uma forma menos, outros de uma forma mais violenta. Tá? Então, mas não é o nosso assunto aqui. O nosso assunto aqui ele continua ali, então. Né? Na verdade, tudo que eu falei para vocês aí até agora, tá? O conceito esse preconceito, tudo mais, está tudo aqui na primeira parte aqui, tá? De formulações de conceitos que são referentes e são relevantes aos nossos dias de hoje. Agora temos a segunda parte lá, que é o Laboratório Racial Brasileiro. Nossa, professor, de repente você pode estar se perguntando, mas o cara só leu o primeiro parágrafo ali, o primeiro parágrafo para adentrar ao assunto aqui, mas basicamente quase todo a primeira parte aqui, tá? A minha aula, a minha fala está embasada em toda a coluna ali, em todo o assunto ali, tá? Basta com que vocês peguem depois a apostila, leiam calmamente lá em casa, lá depois que, né, tiverem um tempo para estudar. Acredito que o tempo de estudo não é só esse tempo de meia hora, pelo menos comigo, e meia hora com outros professores. Acho que vocês têm mais tempo ali e tal, né? Então, isso fica a cargo de vocês, responsabilidade de vocês, tá? Na segunda parte, lá, o Laboratório Racial Brasileiro, então, ó, que vai retomar um assunto que, de uma certa forma, eu já abordei aqui quando eu estava falando sobre essa questão né, da ciência trabalhando com relação à sociedade, né? Até que ponto, por exemplo, né, a ciência ela pode e ela é vista, né, de uma forma que ela corrobora, né, com a sociedade. Né? Se a gente, olha só que doideira, como eu falei para vocês. Se nós pensarmos, por exemplo, há 100 anos, um pouco mais de 100 anos atrás, né? Se a gente pensar que a ciência, com essa elaboração, com esse estudo, né, de faciologia, de faces, né, de que o ser humano pode ser perigoso conforme a sua cor e conforme a sua formação craniana. Olha só que doideiro, né? E isso remete geralmente a figuras, a imagens de pessoas, né, que eram negras, né? Se tem uma história trabalhando em prol a isso daí, né, então a gente tem de pensar que nem toda a ciência ela foi válida, né? E nem toda a ciência, de uma certa forma, ela pode ser encarada, né, como algo positivo ou de progressão para com o ser humano, né? Os caras gostam muito de falar sobre a religião, né?
a religião foi isso, foi aquilo, foi aquele outro, e não sei o que tem, não sei o que tem, mas a ciência ela também tem os seus malefícios, né? Dentre eles, algumas questões que estão ligadas ao tempo. Então, nem tudo que é hoje em dia se diz ou se coloca, né, como uma instituição de prosperidade, né, foi no passado. Pode ser, e é sim, com certeza, né, a igreja, a religião, não só a igreja católica, mas a religião em si, ela pecou, né, muito com a humanidade, mas não foi só ela, nós temos, né, vários momentos em que outras instituições que não, de repente, ligadas especificamente à religião também tiveram os seus erros, né? E por que tudo isso? Simples, porque nós somos, né, nós somos animais, primeiramente, racionais, né, em laboratório. Nós estamos experimentando essa passagem, esse mundo aqui. Tá? Então, não tem julgar, culpar, condenar. Né? Nós temos que sempre rever e restituir. Né? Temos que rever e reconsiderar, tá? Para que possamos, para que de uma certa forma possamos, né, ter algum sucesso ou êxito em sucesso daqui para frente. Porque, olha, sinceramente, a humanidade ela pende muito a essas a sua própria a sua própria imagem, né? A sua própria sobrevivência. Ela pende bastante. Então lá, Laboratório Racial Brasileiro. Foi só no século XIX, ou seja, em 1800, que os teóricos do darwinismo, quando eu falei para vocês sobre a questão de facial, estudo facial, e de uma certa forma colocar né, vamos colocar assim, as culturas ou raças ou etnias diferentes, né? E cada uma delas, né, você considerando-a, né, com uma determinada ação no mundo, para que vieram, para como agem, né? Isso é uma questão que vem de Darwin, né? Charles Darwin, tá? Que nós vamos ver aqui. Eu não quero tomar muito tempo, senão eu falo demais e às vezes a coisa acaba passando. Então, como eu tenho que usar a apostila, eu tenho que usar a apostila. Então, por isso que senão, particularmente, essa apostila não estaria na minha frente. Tá? Então, eu só posso, eu tenho que recorrer a ela porque eu tenho que fazer isso. Tá? Então, lá, foi só no século XIX que os teóricos do darwinismo, em vez de Charles Darwin, né, racial, fizeram dos atributos externos e fenotípicos elementos essenciais, né? Porque Darwin tinha a teoria, né, das espécies, né? E cada uma sobrevivia ao seu meio, né? Por o seguinte fato, né? Por uma questão de cadeia alimentar, onde o mais forte dominava o mais fraco. Isso foi passado para o ser humano, só que colocou o ser humano da seguinte forma, atribuiu o ser humano na questão de inferioridade com relação ao poder, com relação à inferioridade com relação ao materialismo. Tá? Aí vem um estudo também que é um estudo antes mesmo do Darwin. Charles Darwin não pensou, ele pensou na teoria das espécies animais. Apesar que nós somos animais, mas não pensou no racional. Tá? Então, quando a gente fala sobre esse momento aqui, a gente atribui essas ideias. Olha, o ser humano ele pega para si aquilo que ele acha, aquilo que ele acredita, aquilo que ele, ou melhor, passa a acreditar ou faz com que os outros acreditem que é melhor para ele, né? Mas isso tem uma questão dentro desse pensamento, uma questão social, né? O que é melhor para mim, mas para mim, para a minha família, para o meu grupo, para a minha cultura, diferente do que não é a mesma coisa, não pode ser levada da mesma consideração para outro grupo. Tá? Então, eis a questão, né? O ser humano ele passa a se separar do outro ser humano baseado numa teoria que e provém de animais, né? Animais lá que não têm raciocínio.
Ele toma para si isso e começa a responder algumas coisas, tipo assim, né? Eu passo a justificar a minha ação através de um estudo que é foi um dos livros mais lidos em sua época. Porque ele vai o quê? Por que ele é um dos livros mais... Por que Charles Darwin, A Teoria das Espécies, é um livro mais lido, um dos livros mais lidos da sua época? Porque é um livro que, de uma certa forma, ele contraria, né, um outro grande livro também, eu acho que talvez o mais lido em todo o mundo, que é a Bíblia. Ele contraria Gênesis, ele contraria principalmente o Antigo Testamento. O que é um livro? Vocês já imaginaram o peso que é, né? Um livro que se fez presente pelo menos em 2000 anos, ali dessa época do Charles Darwin, 1900 anos, mas um livro que fez quase 2 milênios, que fez um livro que era sagrado, um livro que era assim o suprassumo das religiões, porque nós não falamos mais de uma igreja católica, nós falamos de outras religiões, de repente ser contestada pela ciência, opa, pancada. E isso já vem acontecendo ao longo da história, por exemplo, do urbanismo, do iluminismo e etc. E tal. Deixa eu parar um pouco por aqui, que é muita coisa para pouco tempo, né? É muita coisa para pouco tempo. Nós teríamos que ter aulas presenciais de 50 minutos e mesmo assim seria muito pouco tempo. Mas mesmo assim, eu pergunto a vocês. Dúvidas? Como é que estão aí? O que vocês estão achando da aula? Qual que é? Nenhuma, mas tá muito boa a explicação. Obrigado. Tranquilo, professor. A explicação bem dinâmica. Muito boa. Tá, obrigado. Pena que eu não posso, mas eu Sim, logo sem logo eu vou fazer dúvidas. mais coisas com vocês aqui, no sentido das aulas aqui, né? Eu estou um pouco apurado aqui com as minhas coisas aqui, mas logo logo já, eu estou também me adaptando à ferramenta aqui, né? Mas com certeza logo logo nós teremos aulas aqui com melhores que essas aqui, porque você está aparecendo na minha cara pelo jeito, tá? Vamos, vamos tentar usar da imagem aqui, mas tá bom? Tá ok, professor. Então tá Ok. bom, então. Tenham um bom dia Ok. para vocês, se cuidem, Igualmente. Bom dia. fiquem bem, tá bom? Amanhã nós temos mais aulas aqui, tá? Até mais. Ok. Tchau. Tchau, tchau.